Às vezes nós usamos máscara, né? O medo de enfrentar a realidade, medo da rejeição, medo da insegurança, medo da incerteza, medo de tudo que está na nossa frente, que é aquilo que nós não temos a segurança necessária para ter o entendimento para fazer a vida dar certo. A energia aqui do Papa, ela é muito clara nisso. Ela mostra, né, uma pessoa, uma energia que a pessoa ela usa uma máscara, ou seja, a figura dessa figura aqui, ela representa o líder político, ela representa o líder religioso, aquele que tem a certeza da realidade das coisas, mas que de uma certa forma ele coloca uma máscara para ensinar aquilo que a organização está mandando que ele ensine para as pessoas. Isso é pior ainda, né? Porque a pessoa está desenvolvendo algo que não é a sua verdadeira realidade. É quando as coisas tendem a ruir, porque a pessoa ela está levando algo que nem mesmo ela acredita e está ludibriando as pessoas, né? As máscaras são impostas, né, por organizações da qual pertencemos, por costumes sociais, né, por crenças limitantes, regras impostas como verdadeiras, né, mas sem os nossos próprios questionamentos sobre o assunto. É por isso que tudo que nós ouvimos, tudo que nós vivenciamos, nós precisamos fazer uma meditação sobre o assunto e encontrar a nossa realidade. O Papa nos diz que a pessoa em questão, né, sabe da existência da alma. Ela sabe que a verdadeira vida, a eternidade é a alma, é a trajetória da alma. No entanto, né, ela faz de conta que não existe e transmite as regras, né, aprendidas aos demais. Ela decora símbolos, ela transmite tudo, mas não fala a verdade, a realidade que ela tem conhecimento. Isso afeta o livre-arbítrio de seus seguidores. Tem pessoas com capacidade para mudar o outro, né? As pessoas realmente ouvem algo e falam, foi o Papa que falou, né? Uma figura de uma religião, né? Famoso no mundo inteiro, né? Ou foi um político que falou, foi um pastor que falou, foi um filósofo famoso, e as coisas, né, não são como eles dizem. Eles estão seguindo as instituições que eles seguem. Então, nós precisamos meditar, entender o que está sendo pregado, estabelecer em nós o equilíbrio para seguir adiante. Está na hora, né, de questionar e ir buscar mais entendimento de tudo que lhe é ensinado por outros, né? Religiosidade, por exemplo. Como surgiu a religião que eu sigo? Qual é a verdade sobre tudo isso? O que eu entendo por tudo isso? Estabelecer um equilíbrio. Nós precisamos adquirir a sabedoria em todos os setores da vida para não ser enganados. E aqui, né, apresenta-se um grupo de pessoas buscando pela paz interior, mas ela vai buscar na religiosidade. Até agora, a religiosidade não trouxe paz interior para ninguém. A igreja, principalmente, é um lugar de pessoas doentes, pessoas que estão indo buscar cura e nunca saem disso. Por quê? Eles não ensinam a pessoa a entrar em contato com a divindade, com o verdadeiro Criador. O pastor, ele fala aquilo que a organização manda, mas na realidade ele pensa completamente diferente daquilo, mas ele se sujeita a pregar algo imposto por uma religiosidade. O político, ele segue o quê? Ele segue simplesmente as regras de um partido. Então, você, de repente, acreditar que um político vai mudar toda a constituição de um país, de um estado, que ele vai fazer a coisa acontecer, você está se enganando mais uma vez, porque ele segue as regras, né, do partido político. E assim por diante. Então, cada um precisa buscar dentro de si a verdadeira sabedoria que ela vai seguir. Quando você começa a seguir outras pessoas, você se perde, você fica aqui na indefinição, né? Sem saber o que fazer, muitas das vezes. Porque quando der errado para o seu lado, daí é que você vai buscar a realidade e você dá de cara com uma indefinição muito grande, uma decepção
diante de tudo que você acreditou e que você agora percebe que não é verdadeiro. Então, quando nós conectamos com o nosso mentor espiritual, com o nosso anjo da guarda, nós buscamos a sabedoria que existe dentro de nós. Nós nos conectamos com a nossa verdadeira realidade para fazer a nossa vida dar certo, né? E se de repente eu precisar deixar de lado essa religiosidade toda, que assim seja, né? Outro grupo aqui, eles estão buscando por mudanças. Tem pessoas que ela já entendeu que o processo religioso, político, seja lá o que for, não vai levar a nada. Então, ela está buscando por mudança, ela está buscando uma nova oportunidade de renascer diante de tudo isso que ela vem acreditando. Ou seja, é você se reprogramar, é você reprogramar a sua mente, é você indo buscar a sua verdadeira realidade para você dar certo. Porque também aquilo que você pensa não é via de regra para outra pessoa. Todos precisamos buscar o equilíbrio dentro de si, encontrar na sua realidade até que grau você está evoluído o suficiente para ter a certeza daquilo que é real, daquilo que é falso. Você precisa trabalhar. Requer sacrifício? Sim, a mudança, ela sempre requer sacrifício. Mas o Criador, aquele que nos criou, ele sempre nos está dando oportunidade para que nós consigamos ser vitoriosos, para que nós entendamos a nossa realidade, para que nós cocriemos situações benéficas para nós. Um consciente saudável é aquele que sabe qual é o seu verdadeiro equilíbrio, é aquele que sabe o que ele precisa processar na própria vida. Então, não adianta você ir cegamente acreditando num líder religioso ou político. Né? Todos têm falhas, são seres humanos. O ser humano é possível de erros, é possível de falha. Nós também erramos, mas sempre temos a oportunidade de nos reprogramar, de fazer a vida dar certo. É por isso que eu sempre falo, todos os setores necessitam de um planejamento, né, de uma ação, de um envolvimento, né, uma meta, para que nós alcancemos os objetivos reais. Porque se de repente no meio do caminho houver um erro, a gente possa ir até aquele erro e fazer os acertos necessários. Essa é a energia do Papa, uma energia bastante intrigante, porque trata-se de um líder, aquele que ensina as pessoas, mas de maneira errada, né? Diante daquilo que ele aprendeu com a sua organização religiosa. Ele não está falando a verdade daquilo que ele sente, daquilo que ele é. Ele está usando a máscara. Então, é preciso, né, que nós olhemos além dessa máscara. É preciso que tenhamos o véu, né? O véu que nos separa da verdadeira sabedoria e sair da ilusão para buscar a verdade, a realidade sem máscara, né? Entender por que nós estamos aqui, descobrir qual é a missão que nós viemos fazer aqui e fazer a coisa dar certo. Fazer a vida dar certo depende de cada um de nós. Namastê.